Olá, pessoal! Na última aula, nós discutimos que os aminoácidos, que são os constituintes dos peptídeos e proteínas, são compostos que sofrem ionização dos grupos alfa-carboxila e alfa-amino, e ainda que as propriedades físicas dos aminoácidos e das proteínas que eles constituem são influenciados por esses estados iônicos. Dessa forma, discutimos então que em meio aquoso, um aminoácido, que nós chamamos de alfa-aminoácido, em função então da variação estrutural que ocorre devido à presença das diferentes cadeias laterais ligadas ao carbono alfa-carboxílico, nós discutimos então que o comportamento desses aminoácidos, não só dos 20 aminoácidos proteicos, mas dos aminoácidos que são aminoácidos diferentes desses que são mais frequentes na constituição das proteínas. Esses aminoácidos, então, em meio aquoso, dependendo do pH, podem apresentar estados iônicos diferentes para o grupo ácido carboxílico ligado à posição alfa, assim como para o grupo amino ligado também na posição alfa. Então, em meio aquoso, os alfa-aminoácidos estarão ionizados necessariamente. Nós discutimos que em pHs menores, como aqui nesse exemplo pH 0, nós temos que o grupo carboxílico está na sua forma doadora de prótons, ou seja, sua forma ácida, em função do pKa desse hidrogênio, e ainda que o grupo alfa-amino estaria também na sua forma catiônica, estaria protonado nessa faixa de pH, considerando o pKa desse grupo, ou seja, em meio aquoso, em pHs ácidos, pHs baixos, como esses de referência, predomina a forma catiônica. Se ao meio contendo um aminoácido for promovida a elevação do pH pela adição de base, o que vai acontecer que num determinado pH acontece a ionização desse próton ácido, e essa ionização então converte esse grupo doador de prótons em um grupo aceptor de prótons, que é o íon carboxilato. Ainda, dependendo do pH de análise, o grupo alfa-amino continua protonado, e nesse momento nós temos no meio aquoso um íon dipolar, constituído então por uma espécie contendo dois grupos carregados, mas nesse íon dipolar, como a gente discutiu, a carga líquida apresentada é 0, porque nós temos cargas diferentes, né? Esse íon dipolar que vocês já devem ter visto na química analítica, que é chamado de estrutura zwitteriônica, né? Estrutura que apresenta cargas individuais, mas não apresenta uma carga líquida em função dessas cargas contrárias que se anulam. Ainda, se o pH continuar a se elevar pela adição de espécies básicas, esse pH pode atingir valores, como aqui nesse exemplo, pH máximo 14, onde o grupo alfa-amino estaria completamente desprotonado, então assumiria sua forma aceptora de prótons, né, os pares de elétrons não ligantes do nitrogênio estariam disponíveis, então, portanto, a forma aniônica. Então, esse exemplo, que foi o que discutimos na última aula, mostra que em qualquer faixa de pH, de 0 a 14, em nenhuma circunstância nós encontraremos a estrutura de um alfa-aminoácido sem que ele apresente carga, pois nessa variação nós temos uma situação onde a carga variou de mais 1, 0, até a carga menos 1. Né? Então, sempre teremos moléculas ionizadas em qualquer pH que seja considerado. Em função dessa característica, então, desses grupos, tanto do alfa-carboxila quanto do grupo alfa-amino, nós temos que os alfa-aminoácidos apresentam um caráter anfótero. Ou seja, o caráter anfótero desses aminoácidos descreve o comportamento que esses grupos desempenham em meio aquoso, que é o comportamento numa reação ácido-base que é definido pelo meio. Ou seja, vamos trabalhar aqui com o aminoácido mais simples que nós discutimos na aula passada, que é a glicina, onde nós temos aqui, a alanina, né, que é o segundo mais simples, que agora o grupo R seria um grupo metila. Nesse caso, qual é a interpretação que nós podemos fazer para compreender esse caráter anfótero dos alfa-aminoácidos? Se um aminoácido, então,
for colocado em um meio reacional que tenha um ácido mais forte, ou seja, uma espécie que tenha grupos que tenham que sejam melhores doadores de prótons, o alfa aminoácido pode se comportar como uma base. Já se esse aminoácido for colocado em um meio que tenha uma espécie melhor aceptora de prótons, ou seja, uma espécie que tenha um caráter mais básico, seja uma base mais forte, o aminoácido, nesse contexto, vai se comportar como ácido. E isso se deve em função da presença simultânea de grupos que, dependendo do pH, podem ser grupos doadores de próton ou aceptores de próton. Nessa representação, considerando esse estado de ionização, a espécie receptora de prótons, nesse estado, é o grupo carboxilato. Então, nessa situação, o carboxilato, então, age como um receptor de próton, reagindo com a espécie ácida, e o resultado disso, então, é que ocorre a protonação do grupo alfa-carboxílico. Então, nessa situação, o ácido é o doador de prótons e o carboxilato é o receptor de prótons, mostrando o comportamento básico. Ainda no meio, então, que existam espécies melhores doadoras de par de elétrons ou aceptora de prótons, o alfa-aminoácido, então, pode se comportar como o doador de prótons, ou seja, a espécie ácida, doando prótons para o meio. Nessa captura de prótons, então, nós temos o ácido, o grupo carboxílico, né? Ácido carboxílico se comportando como aceptor de prótons, quando no pH do meio esse grupo esteja na sua forma básica, e o grupo amino seria o doador de prótons se no contexto que a gente estiver analisando uma reação ácido-base existam bases mais eficientes. Nesse caso, completando aqui nosso raciocínio, o sódio é o contraíon do carboxilato e aqui o íon cloreto é o contraíon do grupo amino. Então, esse comportamento mostra o caráter anfótero dos grupos presentes na estrutura do alfa-aminoácido, mostrando que esses grupos podem ter comportamento de aceptor de próton ou de doador de próton, dependendo do pH do meio ou do estado de ionização que esses grupos apresentem, como esse exemplo que foi mostrado para vocês. Dessa forma, então, com essa análise, a gente conclui que a carga elétrica dos alfa-aminoácidos varia de acordo com o pH do meio, e essa variação da carga pode refletir o comportamento desse aminoácido no contexto de uma reação ácido-base, por exemplo. Ainda, nós discutimos que um aminoácido, o exemplo que nós trabalhamos, a alanina, são espécies, então, que apresentam o grupo alfa-amino e o grupo carboxilato, e ainda apresentam diferentes cadeias laterais, e essas cadeias laterais, que diferenciam os 20 aminoácidos proteicos, são grupos que podem contribuir para a carga do aminoácido. Nesse exemplo, a alanina não apresenta um grupo R ionizável porque é um grupo metílico. Então, a nossa análise ela fica restrita ao comportamento desses grupos. Mas ainda retomando alguns conceitos que vocês aprenderam na química orgânica, nós já vimos, então, que o pKa de um grupo ácido carboxílico é um pKa próximo de 4, o pKa que reflete a acidez desse hidrogênio. No entanto, na última aula nós discutimos que o pKa para hidrogênios dos grupos ácidos, ácido carboxílico de alfa-aminoácidos estão numa faixa próximo de 2. Ou seja, nós já sabemos que quanto menor o pKa,
maior a acidez do hidrogênio em questão. Então, a gente percebe que o hidrogênio do grupo ácido carboxílico nos alfa-aminoácidos são hidrogênios mais ácidos do que os hidrogênios, os prótons de ácidos carboxílicos típicos. A justificativa para isso pode ser compreendida por um efeito que vocês já aprenderam, que é o efeito indutivo, que pode ser doador ou retirador. No caso dos aminoácidos, o grupo amino, e aqui eu trabalho com uma estrutura com essa representação, considerando que nessa faixa de pH próximo ao pKa desse grupo, né, do próton, do ácido carboxílico, o grupo amino está protonado, como a gente acabou de discutir. O grupo amino, carregado positivamente, nós já sabemos que o nitrogênio é um elemento de alta eletronegatividade. Quando carregado positivamente, esse átomo aumenta o seu efeito indutivo retirador de elétrons, uma vez que esse é um elemento eletronegativo carregado positivamente, no intuito de compensar essa deficiência eletrônica. E nós já discutimos que esse efeito indutivo retirador de elétrons, que distorcem a nuvem eletrônica na direção dos elementos mais eletronegativos, é um efeito também que ocorre mesmo à distância. Então, essa diferença de valores de pKa, indicando a maior acidez desse hidrogênio, demonstram então que essa acidez decorre do efeito indutivo retirador de elétrons exercido pelo grupo amino na posição alfa, presente na estrutura desses aminoácidos e que não estariam presentes, por exemplo, nesse exemplo que a gente está usando para comparação com o ácido propainôlico. Então, ao fazer interpretações sobre a acidez desses hidrogênios, sempre visualizem a presença de grupos ou doadores ou retiradores, tanto na posição alfa diretamente, ou ligados à cadeia lateral, ligados no grupo R. Então, ainda considerando essa discussão, nós temos que essa referência é uma referência, então, de reatividade que nos permite prever, por exemplo, o estado iônico dessas espécies em solução. Então, nós ainda discutimos que, para os aminoácidos, existem tabelas e essas tabelas relacionam os valores de pKa, que são pKas característicos desses grupos. E interpretar esses valores é muito importante, porque conhecer os estados iônicos das cadeias laterais dos aminoácidos é importante por duas razões. Primeiro, o estado carregado influencia o enovelamento e a estrutura das proteínas, e essa estrutura enovelada da proteína é que vai fazer com que as proteínas tenham atividade, né, estejam na sua forma ativa, e ainda porque a compreensão das propriedades iônicas dos aminoácidos no sítio ativo de uma enzima ajuda a entender os mecanismos enzimáticos de catálise. Então, a compreensão dessa estrutura e das cargas é de extrema importância. Então, o pKa1 nessas tabelas é o valor que se refere à acidez do hidrogênio do grupo ácido carboxílico. O valor de pKa2 sempre é o valor que se refere ao grupo alfa-amino. E aqui, fazendo uma comparação entre esses três aminoácidos, nós conseguimos ter algumas referências. Então, o pKa1 do ácido carboxílico, como eu já havia adiantado, está numa faixa próxima de 2, fazendo aquela ressalva que eu fiz no slide anterior, que esse valor pode diminuir, aumentando a acidez, né, desses hidrogênios em função da presença de grupos eletronegativos ligados na posição R. Já o pKa2, que se refere à posição alfa-amino, esse próton tem um pKa, né, uma avaliação de pKa em torno que vai de 8 a 10, né, nessa faixa. E também nós percebemos que em função de grupos que estejam presentes, esses valores sofrem variação. Ainda nessa comparação, nós vemos que para a glicina, a cadeia lateral é um átomo de hidrogênio que não é um grupo ionizável. Em função disso, esse aminoácido só tem dois valores de pKa, o 1 e o 2, e não apresenta pKa para a cadeia lateral porque não é um grupo ionizável, ou seja, não existem grupos que tenham hidrogênio ligado a elementos eletronegativos, não existem doadores ou receptores de pares de elétrons. Já para a cisteína, nós temos aqui um grupo, uma cadeia lateral contendo
um tiol, né? Ou seja, semelhante a um álcool, mas o hidrogênio estaria ligado a um átomo de enxofre. E nesse caso nós temos uma cadeia ionizável, uma cadeia que também sofre processo parecido com os que a gente discutiu para esses grupos, e o pKa dessa cadeia lateral é 8,37. A histidina apresenta também uma cadeia lateral ionizável, e essa ionização da cadeia lateral é uma ionização que decorre da presença dos nitrogênios. Nós temos aqui o nitrogênio 1 e o nitrogênio 2. Percebam, o valor pKr 6 é um valor de pKa que se refere ao hidrogênio 1, que já nessa estrutura apresenta-se protonado, o nitrogênio 1, desculpa, né? Ele apresenta-se protonado, já mostrando que o par de elétron desse nitrogênio é que recebeu o próton, e nessa estrutura o nitrogênio já está representado protonado, considerando esse pKa. E aqui vale a pena a gente fazer uma rápida recapitulação, lembrando que o nitrogênio 2 também tem par de elétrons disponível. No entanto, o nitrogênio 2 é um nitrogênio menos básico que o nitrogênio 1. Essa menor basicidade, vocês devem se lembrar, pode ser justificada com o fato de que o anel da histidina, esse anel contendo heteroátomos, é um anel aromático, como vocês já aprenderam. E esse anel aromático, para ser aromático e ter a estabilidade de anéis aromáticos, ele precisa satisfazer todos os critérios de aromaticidade, entre eles ser cíclico, plano e apresentar o número de elétrons igual ao número ímpar de pares de elétrons. Nesse caso, o número ímpar de pares de elétrons, ou seja, 3 pares de elétrons π, eles são conseguidos, né, eles estão aqui disponíveis para participar da corrente de anel quando o par não ligante do nitrogênio participa dessa ressonância. Dessa forma, o N2 ele é menos básico porque o par de elétrons dele está envolvido na corrente de anel, na ressonância, na deslocalização, que estabiliza esse anel, fazendo com que ele seja aromático. Então, não está disponível para reações ácido-base, como o N1. N1, então, é o nitrogênio que seria protonado, como está representado, e o pKa 6 se refere, então, ao próton ligado a N1. E aí, então, o valor de pKr vai variar de acordo com a estrutura do aminoácido, né? Cada cadeia lateral vai ter um pKa diferente associado. Então, nós vamos perceber que alguns têm pKr, como eu já adiantei na última aula, outros não. Então, em termos de propriedades, né, em reações ácido-base ou comportamento ácido-base, nós já discutimos então que os aminoácidos têm comportamento anfótero e que vai depender então do meio, podendo se comportar tanto como ácido quanto como base, como receptor de próton ou como doador de próton. E ainda, para deixar bem claro, como a gente já discutiu, essa análise vale para todos os aminoácidos. A estrutura desse aminoácido, então, vai variar de acordo com o pH do meio, que se relaciona, então, com a interpretação pH-pKa. Lembrando, então, que em pHs ácidos predominam a forma catiônica, predomina a forma doadora de prótons, né? Ou seja, aqui eu tenho o grupo amino como doador de próton, o grupo ácido carboxílico como um doador de prótons. À medida que o pH aumenta, o grupo mais ácido ele é ionizado e então convertido na sua forma base conjugada e passa a ser um aceptor de prótons. E num pH, que é o pH fisiológico, pH 7, né, exatamente 7,4, como a gente já discutiu, o grupo amino permanece protonado e o grupo ácido carboxílico desprotonado. E como eu já adiantei para vocês, nessa situação onde a gente tem um íon dipolar de carga líquida zero, nós temos uma estrutura zuiviteriônica ou um zuivitério, né? Os grupos apresentam cargas individuais, mas carga líquida zero. Ainda, considerando o aumento de pH, os pHs mais elevados, lembrando que o pH dos grupos amino da posição alfa estariam entre 8 e 10, alguma coisa. Então, pHs superiores a isso, nós temos o grupo completamente desprotonado, ou seja, na sua forma básica, e o grupo ácido carboxílico também na sua forma básica. Então, em pHs básicos, predominam, então, o comportamento
básico, né? Vou até trocar aqui para vocês terem isso mais claro, né? Predomina então o comportamento ácido, o comportamento doador de próton, né? Então, forma básica para ambos os grupos, forma ácida para ambos os grupos. Ainda, para que a gente entenda exatamente quais as espécies presentes em função do pH, outra informação muito importante para esse entendimento é o que a gente chama de ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é a determinação exata de qual é o pH da solução em que a estrutura que está presente não apresenta carga líquida. O ponto isoelétrico ele pode ser calculado de forma muito simples. O ponto isoelétrico para qualquer espécie, né, para qualquer aminoácido, ele é o cálculo que demonstra em que situação o meio, as estruturas presentes no meio não apresentam carga, ou seja, quando apenas a estrutura zwitteriônica estaria presente. Esse ponto é um pH. Esse pH pode ser obtido pela média entre os pKa's dos grupos que compõem o aminoácido. Então, nesse caso, o pKa do grupo ácido carboxílico é 2,3 e do grupo alfa-amino é 9,7. Então, o pH que indica uma situação onde a espécie presente não tem carga líquida seria o pH calculado pela média dos pKa's. Então, 2,3 mais 9,7, essa soma dividido por 2 nos dá o valor igual a 6. Então, a interpretação disso é que em pH 6, nós podemos afirmar que em pH 6, a espécie presente, 100%, é a estrutura dipolar, é o zwittério, ou seja, a espécie que tem carga líquida zero em função da presença de grupos carregados com cargas opostas. Em qualquer valor de pH superior a 6 ou inferior ao pH 6, nós teremos frações da forma catiônica e nós teremos frações da forma aniônica. O íon dipolar é 100% no pH 6, que é o pH igual ao ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico pode ser compreendido ainda por meio de uma outra interpretação. E aí eu faço uma outra observação importante para vocês. O pKa de um grupo ionizável, que a gente já vem discutindo e obtendo esses valores em tabelas, na prática, o pKa de um grupo ionizável ele corresponde ao ponto médio de uma curva de titulação. Então, quando é feita a titulação de um aminoácido, o ponto médio de uma curva em relação a esses pontos onde há a mudança da inclinação da curva, onde esse aminoácido apresenta essa região onde nós verificamos uma variação lenta de pH, o ponto médio desse intervalo é o pKa dos grupos presentes na estrutura. Então, observando a curva de titulação do aminoácido alanina, nós percebemos que essa titulação feita pela adição de equivalentes de base nos mostra duas regiões onde apresenta-se a mudança de inflexão da curva, ou seja, duas regiões que nós já discutimos bastante no conteúdo anterior, que a gente já sabe identificar como regiões onde o pH varia lentamente, onde a gente identifica então como regiões de atividade tamponante. Então, nós percebemos que para o aminoácido existem duas regiões, uma que reflete a primeira ionização, que tem a ver com a reatividade desse hidrogênio, e o segundo, que tem a ver com a reatividade do hidrogênio do grupo amino. Então, duas regiões de tamponamento. E agora a gente vai fazer essa interpretação toda em relação a essa curva. Essa curva, então, mostra essas duas regiões, mostrando que existem dois grupos ionizáveis. A primeira região mostra a ionização do primeiro grupo, a segunda região mostra a ionização do segundo grupo. O ponto médio para o primeiro trecho da região de tamponamento é o pK1. O ponto médio para a região do segundo trecho, ponto médio dessa região, do segundo trecho de reatividade do próton ligado ao grupo amino, reflete o valor de pK2.
Ainda, nós acabamos de calcular que o ponto isoelétrico para esse aminoácido, que é a média entre os pKa's dos grupos, é igual a 6. Então, como eu falei, em pH exatamente 6, no momento em que ocorre essa interpretação aqui de uma titulação, entre um ácido fraco, que é o alfa-aminoácido, e uma base forte, nós percebemos que o ponto que é obtido em pH 6, que é o ponto isoelétrico, seria o ponto, então, onde a estrutura presente exclusivamente seria o zuivitério, né? Aquele que apresenta carga líquida zero. Qualquer referência, qualquer ponto diferente disso, para que a gente saiba o que está presente, né? Qual é a porcentagem das espécies presentes, nós podemos fazer isso por meio da interpretação da equação de Henderson-Hausbeck, que é uma equação que nós já discutimos para discutir a atividade tampão. Observando essa equação, nós conseguimos concluir algumas coisas rapidamente. Quais são as conclusões rápidas que nós podemos obter? A conclusão rápida, que nós já exploramos bastante, é que no ponto médio dessa primeira inflexão, dessa primeira região de tamponamento, nesse ponto médio, ou seja, onde nós temos pH igual a pKa, como nós já discutimos, nessa região nós podemos afirmar que a concentração da forma ácida é igual à concentração da forma básica, ou seja, a concentração da forma doadora de prótons é igual à concentração da forma receptora de prótons. Então, isso vale para a interpretação desse ponto, isso vale para a interpretação desse ponto. Vamos pensar. Agora, diferente dos exemplos anteriores, nós temos dois grupos ionizáveis. Esse primeiro ponto, onde nós fazemos essa interpretação, esse primeiro ponto, ele reflete a reatividade apenas do grupo carboxilato. Então, quando nós dizemos que em pKa igual a pH 2,3, metade das espécies estão na forma ácida e metade das espécies estão na forma básica, eu estou falando só desse grupo. Então, eu estou falando que metade das espécies estão na forma ácida, doadora de próton, e a outra metade já ionizou e está na forma de íon carboxilato. Então, aqui nós temos essa situação onde pH é igual ao pKa do grupo, que no caso é 2,3. A mesma interpretação a gente faz para esse próximo ponto, que é o ponto que fala da reatividade do grupo amino na posição alfa. Aqui, novamente, em pH 9,7, nós temos pH igual ao pKa do grupo. Nesse caso, então, pH igual a 9,7. Então, para esse grupo, eu vou dizer que metade das espécies está na forma doadora de prótons, que é a forma NH3+, e metade, 50% das espécies, já assumiu a sua forma básica, ou seja, já perdeu próton e está na forma do grupo amino. Aqui eu posso usar essas referências. Pontos diferentes, quer dizer, dessa curva, pHs diferentes de 2,3, pHs diferentes de 9,7, essa relação também pode ser obtida, ou seja, qual a porcentagem da forma ácida, qual a porcentagem da forma básica para aquele grupo, nós podemos obter isso utilizando essa relação. Então, por exemplo, vamos usar aqui uma referência que é o pH fisiológico, que é o pH igual a 7. Em pH igual a 7, considerando, por exemplo, pHs próximos de 2, né, que são os pHs aqui dos grupos na faixa do pH dos grupos ácido carboxílico, qual é a relação geral que nós podemos estabelecer? Utilizando a equação de Henderson-Hausbeck como referência. Nessa situação, onde o pH do meio é aproximadamente 7, que é aproximadamente o pH fisiológico, o pH da maioria das condições biológicas. Quando o pKa do grupo é 2, então estou substituindo, né? Quando a gente tem pH igual a pKa, nós temos que nessa relação, aqui está em função do pKa, mas aqui eu apresentei para vocês, vocês sabem que é pH igual a pKa, né? Nós temos então que nessa situação, a equação nos vai mostrar a relação entre o logaritmo da espécie
que é a espécie aceptora de prótons, ou seja, a forma básica, dividido pela concentração da espécie doadora de prótons, que aqui é a forma ácida. Resolvendo isso em função dessas concentrações, nós encontramos para essa relação que em pH 7, este grupo que tem pKa 2 estaria presente, as espécies estariam presentes numa proporção que seria uma proporção de 100 milhões para 1. Ou seja, este grupo de pKa 2 em pH 7 estaria na forma básica nessa proporção. A espécie com o próton ligado em pH 7 estaria presente nessa relação mínima. Então, nós concluímos que em pH 7 fisiológico, o grupo ácido carboxílico de qualquer aminoácido estaria praticamente integralmente convertido na forma do ânion carboxilato, que é a sua forma básica, a sua forma aceptora de prótons. Fazendo a mesma análise, agora considerando o comportamento do grupo alfamino, que tem um valor de pKa, né? Como eu falei para vocês, próximo de 10. Fazendo a mesma relação, em pH fisiológico, pH 7, o grupo que tem pKa próximo de 10, substituindo na relação, nós entendemos então que a proporção entre a forma receptora de prótons, que é o grupo NH2, em relação à porcentagem, né, da forma doadora de próton, que é o grupo amino protonado, vocês estão entendendo, eu estou discutindo em função do pKa do grupo amino, nós chegamos que nessa situação a relação, né, entre a forma aceptora de prótons e a forma doadora de prótons seria uma proporção que seria uma proporção entre o aceptor e o doador, que seria uma proporção de 1 para 1000. Como é que a gente interpreta isso? Se o pKa do grupo é 10, se o pKa do nitrogênio protonado, né, dos prótons desse nitrogênio é 10, em pH 7 predomina a forma ácida, a forma doadora de prótons em relação à forma básica. Em que proporção? Em 1 para 1000, ou seja, a maior parte das espécies em pH 7 estarão com o próton ligado, estarão na sua forma ácida. E apenas essa fração, essa pequena fração, estaria presente na sua forma básica, na sua forma aceptora de prótons. Então, observando essa curva de titulação, a gente tem várias informações. O meio da curva de inclinação, onde o pH varia bruscamente, nós percebemos aqui uma região não tamponada, onde o ponto médio coincide com o ponto isoelétrico, né? Essa mudança de pH brusca coincide com aquilo que a gente discutiu, onde não existe aqui a atividade tamponante, a reatividade de um ácido fraco no meio. Essa atividade fica restrita a essas duas faixas de pH. Ainda nós discutimos então nesse slide que exatamente no pH igual a pKa, a porcentagem das espécies presentes pode ser obtida de forma direta, interpretando a equação de Henderson-Rosabeck, onde nós temos que se a concentração das espécies é igual, esse termo, né, o logaritmo, é igual a zero e a equação se reduz a pH igual a pKa, então é fácil da gente obter. Qualquer contribuição das espécies em pHs diferentes desses, né, pH igual a pKa, nós podemos obter a proporção entre a forma aceptora de próton e a forma doadora de prótons, fazendo a avaliação do pH em função do pKa do meio, e assim a gente tem a proporção entre as espécies. Então, para a alanina é mais fácil compreender o que a gente está dizendo de ponto isoelétrico, porque como vocês viram, é o pH onde as cargas se anulam.
Mas essa avaliação pode não ser tão direta quando a gente considera aminoácidos que têm uma cadeia lateral ionizável, como por exemplo o ácido glutâmico. Então, o ácido glutâmico, além do grupo ácido carboxílico e do grupo alfa-amino, comum a todos os aminoácidos, esse grupo apresenta a cadeia lateral contendo um segundo grupo ácido carboxílico que apresenta pKa 4,25. Fácil de entender, fizemos essa discussão hoje. O pKa do primeiro grupo, do primeiro hidrogênio, ele é um pKa que indica uma maior acidez devido à maior proximidade desse hidrogênio em relação ao grupo amino. Esse hidrogênio da cadeia lateral tem um pKa mais elevado, indicando que esse hidrogênio é menos ácido, pois esse próton está bem mais distante do grupo amino, retirador de elétrons, comparado ao primeiro. Nesse caso, nós precisamos compreender o que significa o ponto isoelétrico para o ácido glutâmico. O ponto isoelétrico para esse ácido, ele vai refletir, então, o ponto onde esse aminoácido apresenta de carga líquida zero. Então, nós precisamos entender as contribuições dos grupos que estão aqui presentes para entender quando é que essa carga vai zerar. Quando um grupo ácido carboxílico é ionizado, nós já discutimos que esse grupo ioniza perdendo próton, gerando ânion carboxilato. Então, o íon carboxilato vai ser gerado a partir de dois grupos, ou seja, -1 e -1. Então, tanto a cadeia lateral quanto esse grupo contribuem após ionização com carga -2. O grupo amino ionizado, ele está ionizado quando ele está protonado. Esse grupo ionizado, esse grupo protonado, como vocês já estão observando, ele tem carga +1. Então, a compreensão de quando é que nós vamos ter o zuivitério predominando, em que pH essa espécie de carga líquida zero estará presente, é compreender em que ponto, em que pH o grupo íon carboxilato contribui com carga -2 e o grupo amino contribui com carga contribui com -1, desculpa, e +1 para que a gente tenha um saldo zero. Para a compreensão disso, utilizando o raciocínio que nós utilizamos para a alanina, o ponto isoelétrico novamente é a média entre os valores de pKa. Só que agora a nossa compreensão é a seguinte: essa média vai ser exatamente a média entre os grupos que contribuem com a mesma carga, ou seja, que tenham o mesmo comportamento. Esse comportamento, então, está para os grupos ácido carboxílico. Então, o ponto isoelétrico é a média entre 4,25 mais 2,19, que são os pKas dos grupos ionizáveis, gerando um grupamento carregado negativamente. Fazendo a média entre esses valores, nós encontramos o valor 3,22. O que esse valor nos indica? Esse valor nos indica que em pH 3,22, esses grupos se comportam de forma que os dois grupos carboxilato juntos fornecem carga -1 e o grupo amino, em pH 3,22, ele contribui com carga +1. O resultado em 3,22 é que elas se anulam e a carga líquida é zero. Como a gente discutiu, qualquer pH superior a isso, qualquer pH inferior a isso, para que a gente saiba como é que os grupos estão, quais as espécies presentes, quantitativamente, a gente precisa utilizar a equação de Henderson-Rosenbeck. Para a lisina, nós temos de novo um aminoácido que apresenta cadeia lateral ionizável. Nessa cadeia lateral ionizável, nós percebemos que aqui existe um comportamento diferente do anterior. A lisina apresenta na cadeia lateral um grupo amino protonado semelhante ao grupo amino da posição alfa. Então, a nossa compreensão agora é a seguinte: quando a carboxila ioniza, a ionização faz com que esse grupo vá a íon carboxilato carregado negativamente. Os nitrogênios ionizados, como vocês sabem, a ionização deles é quando eles estão protonados, como está representado aqui, e esses grupos, então, protonados, eles contribuem para que o aminoácido tenha carga +1. Então, o carboxilato contribui com -1, os grupos amino contribuem com +1. Então, entender em que ponto, em termos de pH, é o ponto isoelétrico, é compreender qual é o pH onde esses grupos vão contribuir com carga total +1 e este grupo vai contribuir com carga -1. Quando esses grupos se comportam dessa forma, a gente tem de novo um pH onde a carga líquida é zero. Então,
Novamente, o ponto isoelétrico é a média entre os pKa's, é a média entre os grupos que têm o mesmo comportamento. Então, agora o ponto isoelétrico é a média entre o pKa 8,95, ou seja, o pKa do grupo amino, que contribui com carga positiva, e a média feita com o pKa do segundo grupo amino da cadeia lateral, que também contribui com carga positiva quando ionizado. Feito a média, nós encontramos pH 9,87. Em pH igual a 9,87, nós temos que os dois grupos amino contribuem com carga mais 1, o grupo ácido carboxílico na forma de carboxilato contribui com carga menos 1, e o resultado disso é que nesse pH a carga líquida é zero, nesse valor de pH nós só temos o zuivitério. Ainda, para que vocês entendam quais as espécies que predominam nessas faixas de pH em função do pKa, a gente pode fazer uma análise estrutural. Então, se a gente considera que o pH do meio seja o pH igual ao pKa do grupo, ou seja, em pH, aqui arredondando, né, igual ao pKa do grupo, 2,2, nós temos que metade das espécies estão na forma ácida e metade das espécies já tem esse grupo ionizado. Nesse valor de pH, ambos os grupos aminos estão na sua forma protonada. Então, nessa situação, nós temos que predomina uma forma dicatiônica, né? Já se o pH aumenta, ou seja, se o pH fica próximo do pKa do segundo grupo, né, também arredondando, aqui pH próximo de 9, nós temos que nessa situação, todo o grupo ácido carboxílico já sofreu ionização, foi conduzido à sua forma aceptora de prótons, mas esses grupos ainda estão carregados positivamente. Quando a gente atinge valores de pH próximo ao valor do ponto isoelétrico, nós temos o predomínio do íon dipolar. O íon dipolar é aquele, então, onde a carga líquida é zero. Qual é a interpretação do íon dipolar? O grupo amino da posição alfa não tem carga, considerando que ele tem o menor pKa. Esse grupo íon carboxilato tem carga menos 1 e esse tem carga mais 1. Então, mais 1 com menos 1, zero. Nós temos aqui o íon dipolar, o zuivitério. Se o pH aumenta a valores superiores ao pK desses grupos, nós vamos ter o predomínio da forma aniônica, como nós já discutimos, porque esse grupo já foi convertido na sua forma básica, esse está na forma básica e esse também está na sua forma básica. Para a compreensão, então, da titulação de um aminoácido de forma mais específica, eu vou, de novo, trabalhar aqui com vocês um aminoácido bem simples, que é a glicina, onde a cadeia lateral é um átomo de hidrogênio. Então, se a gente considera que a adição de base, feita pela adição de equivalentes, então, de hidróxido de sódio, faz com que o pH se eleve, como eu disse para vocês, esse pH vai aumentando até que ocorra a reatividade das espécies envolvidas. Para isso, vamos relembrar do que a gente está falando. Se eu estou dizendo que o pKa desse hidrogênio é 2,3, nós temos uma análise a fazer. Nós já discutimos que esse é um hidrogênio de um ácido fraco, como nós discutimos anteriormente. Os ácidos fracos exercem uma atividade tamponante, como a curva de titulação já demonstrou para vocês. E a atividade tamponante ela é ótima quando o pH que está sendo utilizado na titulação é igual a pKa. Um pH igual a pKa ele é conseguido quando as espécies presentes estão em concentração que equivalem à concentração de 50% da forma ácida ou doadora de prótons, igual à concentração 50% da concentração da forma básica à forma receptora de prótons. Quando isso acontece, nós temos a relação pH igual a pKa. Qualquer faixa diferente disso, nós temos a aplicação da equação Anderson-Rosenbeck. Uma outra interpretação dessa relação em termos de pH que nós já discutimos é que, então, em pH
igual a 2,3, nós temos essa relação. Mas a partir da atividade tamponante, nós estabelecemos também que a atividade tamponante, aquela inclinação diferenciada na curva, pode ser compreendida em um intervalo que equivale a pHs igual a uma unidade menor que o pK do grupo, ou seja, 1,3, e pHs que equivalem a valores igual a uma unidade acima do pKa do grupo, ou seja, igual a 3,3. Então, qual a nossa interpretação? Em pH igual a pKa, metade da forma ácida, metade da forma básica. Em pH igual a pKa, nós temos que a reatividade do próton começa a acontecer, mas ainda predomina a forma ácida, ou seja, a espécie doadora de prótons está presente em boa parte, mas a reatividade já começa a acontecer. Em pH 3,3 significa que aqui predomina a forma básica, a forma receptora de prótons, porque a reatividade aconteceu. Que reatividade? A reatividade tamponante é aquela que nós discutimos, onde a espécie básica adicionada, ela não provoca uma elevação brusca de pH, pois a base adicionada provoca a ionização de um ácido fraco, convertendo os equivalentes de base adicionado em água e havendo a liberação da base conjugada do ácido fraco. Então, essa reatividade que força a ionização de um ácido fraco, afetando de forma mínima o equilíbrio iônico da água, como nós já discutimos, é que equivale à atividade tamponante. Quando é que essa reação ocorre? Essa reação ocorre de ionização de um ácido fraco nessa faixa. Ou seja, quando o pH atinge 1,3, esse próton começa a ser retirado pelo meio. Quando o pH atinge 2,3, a gente sabe que metade das espécies estão ainda com o próton ligado, metade das espécies já perderam o próton para o meio. Até pH 3,3, a gente já simulou isso, inclusive no slide anterior, a gente sabe que a forma básica está presente em maior proporção. Agora vamos pegar os extremos. E se for um pH menor do que 1,3? Se for um pH menor do que 1,3, o que está presente mesmo é a forma ácida, porque a reatividade desse próton é mínima, porque a gente tem um ácido fraco. Se a gente tem pH superior ao pH da faixa de reatividade, da atividade tamponante para esse ácido fraco, aqui eu posso dizer que o que está presente mesmo é a forma básica, numa proporção, considerando esse ácido como um ácido fraco, reagindo nesse meio, e que a gente pode ter a relação dada pela equação de Anderson-Rosebecke, como eu mostrei no último slide. Na próxima aula, a gente explora a curva de titulação para esse ácido.